Aula 12, Magnetismo e campos. Como já visto, corrente elétrica é quando elétrons se movem em um condutor. Quando um fio tem corrente passando por ele é criado um pequeno campo magnético, como um minúsculo ímã. Esse campo magnético induz os elétrons de outros materiais de forma quase insignificante. Mas pode ser amplificado se enrolamos o fio por várias voltas. Quando se faz isso, torna-se uma bobina. Onde há duas possibilidades: aplicar corrente para ter campo, ou seja, ao ligar a energia em uma bobina, criamos um eletroímã. Ou induzir campo para termos corrente, quando movimentamos um ímã próximo a uma bobina fazemos os elétrons se moverem, criando corrente e gerando energia. Um motor é feito de bobinas enroladas em um eixo que pode se mover, chamado rotor. Eu vou mostrar como fazer um eletroímã, ou seja, um ímã elétrico que pode ser desligado. Bom, para isso você vai precisar de um prego, vai precisar de duas pilhas e também estou usando um pouquinho de fio. O primeiro passo é você enrolar o fio de cobre em volta do prego. O ideal é enrolar pelo menos umas 2 camadas de fio. O próximo passo é raspar a ponta do fio. Agora, no meio do caminho, vamos dar uma testada para ver se ele está funcionando. Como o eletroímã funciona. Vou imaginar que esse prego aqui seja um fio. Você está vendo o fio aqui, um fio imaginário que está correndo aqui. Vai existir um campo magnético circular em volta dele. Mas isso é o que acontece com um fio. E se a gente pegar esse fio e enrolar o fio várias vezes, vai ter um campo magnético que vai passar sempre nessa direção aqui. E você já deve ter percebido que, no geral, o campo magnético vai ficar assim. E quando a gente pega um prego e enrola o fio em volta dele várias vezes, o campo magnético vai ficar na direção do prego, transformando esse prego num grande ímã. Todo motor elétrico é feito de eletroímãs. E os geradores também. Um motor elétrico usando um ímã. Uma pilha, de preferência uma pilha D, um ímã, de preferência um super ímã. Se você não tiver, pode ser um ímã comum de ferrite, 2 alfinetes de segurança, um elástico de escritório, também conhecido como gominha, uma bexiga de festa de aniversário, também conhecida como balão, e finalmente um fio de cobre que tem uma cobertura de verniz. O primeiro passo é a gente fazer uma bobina usando o fio de cobre e a pilha grande em volta da pilha. Tirar da pilha, deixando mais ou menos 2 centímetros de cada lado. O próximo passo é eu descascar completamente uma dessas pontinhas. Isso é importante para a energia elétrica conseguir fluir por aqui. Eu estou tirando o verniz do fio. No outro fiozinho eu vou fazer diferente. Eu vou raspar só metade do fio, só essa parte de cima, cortar uma argola de bexiga de mais ou menos uns 2 centímetros de largura. Aí eu vou passar essa argola em volta da pilha, mais ou menos como se fosse uma roupa da pilha. E para essa argola de bexiga não escapar, eu vou passar 2 elásticos aqui nas bordas da pilha. Aí eu vou prender os alfinetes do lado da pilha, um no polo negativo e outro no polo positivo. E a última etapa da base é grudar o ímã. E agora que a gente já tem as 2 partes do motor, é só encaixar as pontinhas da bobina nos buraquinhos dos alfinetes e dar o pontapé inicial. Então agora, bora entender como é que esse motorzinho funciona. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essa bobina, esse enrolado de fios, é um eletroímã, um ímã elétrico. Então vamos imaginar que esse rolo de arame aqui é a nossa bobina de cobre e a gente tem aquelas 2 pontinhas do lado. Essas 2 pontinhas é onde a bobina vai se conectar com a energia elétrica, é daqui que vem a energia. Um lado está completamente descascado e esse lado aqui está só descascado pela metade. Então na hora em que a gente liga isso aqui na energia elétrica, isso aqui se transforma num ímã e ele vai ser atraído pelo ímã que está debaixo dele. Então a bobina vai querer se colocar na melhor posição para ficar o mais perto possível do ímã e quando ela fizer isso, ela vai girar. E aí quando ela começar a girar,
desse lado aqui, ela vai perder o contato com a energia elétrica, porque eu raspei só metade do fio. Então ela começa a girar e esse ímã desliga. Só que ele ainda tem um pouco de embalo e ele continua girando até voltar na posição em que ele está ligado de novo, porque ele voltou a ter contato desse lado aqui. E aí ele é atraído pelo ímã de novo, só que quando ele chega perto do ímã, ele desliga. E aí ele gira mais um pouquinho, porque ainda está com embalo, e liga de novo, e é atraído pelo ímã, desliga, gira mais um pouquinho, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga.